O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele vai tocar. Vamos lá, começar de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou e exclamou em hebraico: Rabuni. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós ainda estamos na alegria da Páscoa. A Páscoa são 50 dias, mas nesses 8 primeiros dias, a igreja celebra como se nós estivéssemos ainda dentro daquela vigília da Páscoa. Quem participou da vigília da Páscoa aqui, levanta a mão. Espero que todos, tenham participado. Graças a Deus, né? A vigília da Páscoa é a mãe de todas as vigílias, mais importante das nossas vidas. E ela se estende, ela é tão importante que ela se estende durante esses 8 dias, porque estaremos celebrando a ressurreição de Jesus constantemente. Hoje a liturgia nos fala mais uma vez dessa aparição, Cristo, que aparece mais uma vez a Maria Madalena. Cristo esteve várias vezes aparecendo aos discípulos para que eles confirmassem, pudessem tocá-lo, como nós vamos ver, comeu com eles, como nós vamos ver, bebeu com eles, como nós vamos ver, para que eles não pensassem que era um fantasma. Não sou um fantasma, sou eu, vai dizer Cristo em outra passagem. Sou eu. E é de se entender, da forma que eles viram Cristo, todo destruído na cruz, que Isaías fala, diante dele se virava o rosto, diante da aparência que Cristo estava na cruz, as pessoas não conseguiam olhar, todo desfigurado, não tinha aparência de homem, e viram descer João, Maria Madalena, Maria, a mãe de Cristo, viram descer o corpo de Cristo da cruz, todo dilacerado. Era difícil para eles, por mais que Jesus tivesse falado, era difícil para eles acreditarem que aquele corpo ali pudesse ressuscitar. Todo destruído, dilacerado. Por isso, o desespero, a única que tinha certeza que o seu filho, de fato, ressuscitaria, era Maria, Nossa Senhora. Mas os outros, todos eles duvidaram. Depois, vão fazer a experiência, mas duvidaram. Maria Madalena com mais razão, né? Maria Madalena, a igreja fala que ela, a tradição da igreja, que era uma mulher que tinha muitos demônios que enganavam, a perturbavam, a deixavam revoltada com a vida, com a história. Alguns da tradição dizem que ela, na sua infância, era uma jovem que praticava a fé, mas que em um dado momento da sua vida, algo lhe aconteceu. Não se sabe se um abuso, um estupro, que passou com ela, e ela se revoltou com Deus, com a palavra, e os demônios se apossaram. Porque como é que o demônio se aposta de uma pessoa, né? Quando a gente não aceita algo da nossa vida, ele começa a falar, realmente a tua vida não presta, esse Deus não existe, você tem que se revoltar, você tem que fazer agora
tudo o contrário, porque esse Deus aí não existe não, porque se ele existisse você não poderia ter passado por isso, ele é um monstro, como é que ele permitiu que acontecesse isso na sua vida? Isso ele faz contigo e comigo, viu? Também. Enfim, Maria Madalena, os demônios, 7 demônios, a enganavam, a perturbavam, até que ela se encontra com Cristo, Cristo a liberta. E dizem também que nessa enganada pelo demônio, enfim, quando estamos enganados pelo demônio, cometemos muitos pecados, né? Muitos pecados. Maria Madalena também não deixou de ter uma vida promíscua. Estou falando o que diz a tradição da igreja. Grandes santos da igreja disseram assim, né? Então, quando Cristo a liberta, quando Cristo, ela se sente amada por Cristo, de novo, Deus a amava, apesar dela ter pensado que Deus não existia. Então ela deposita toda a sua confiança em Cristo, a sua segurança em Jesus Cristo. Ela caminhava com Cristo, aonde Cristo fosse, ela estava junto. Ela era uma daquelas mulheres que fazia parte ali do grupo dos 12, sempre ao lado de Cristo. E quando Cristo morre, imagina a frustração. O único que me amou, sem interesse, morreu. E agora? Por isso, né? Ela chora. A palavra fala que Maria saiu de manhã, estava do lado de fora do túmulo chorando. Sabe quando você não aceita a morte de alguém? Tem gente que tem essa dificuldade de aceitar a morte, né? Às vezes morre um parente, a pessoa vai lá, a semana toda lá no cemitério, chorando. A morte de um pai, a morte de uma mãe, a morte de um filho. Conheço muita gente que passou assim, né? Cristo veio nos libertar disso, irmãos, né? Nos chamando a crer na ressurreição. Maria Madalena ainda não tinha essa experiência. E ela foi lá no túmulo chorar também. Diz aí alguém que teve uma revelação privada com a visão de Nossa Senhora, que foi Maria que falou para ela ir ao túmulo de manhã. Vai lá. Porque Maria tinha certeza que Cristo iria consolá-la. Maria já sabia, tinha tido a experiência já. Maria, a mãe de Cristo. Ele que falou para Maria Madalena ir para o túmulo. Ela que falou, vai lá no túmulo. Não sei se é fato, mas nos ajuda também a compreender esse mistério, né? Uma revelação privada não é aquilo que a tradição fala, né? Revelação privada. Mas, diz essa pessoa que teve essa aparição de Nossa Senhora, que de fato Nossa Senhora contou isso, né? Que Maria Madalena foi, Nossa Senhora a viu sofrendo e disse, vá ao túmulo também. E quando ela chega, ela se depara com o túmulo vazio. E essa é a boa notícia hoje para todos nós, né? Porque na nossa vida, nós também, meus irmãos, há momentos da nossa vida que nós podemos nos sentir muito amados por Deus. Tem gente que entra na igreja, uma empolgação porque sentiu o amor de Deus na sua vida, e Deus está fazendo uma obra na sua vida, se sente amado por Deus, e a pessoa está firme ali, seguindo sempre na missa, na comunidade, na catequese, no seu grupo ali, vivendo sempre contente, e de repente uma decepção, uma frustração. Deus pode permitir uma frustração, uma decepção, contigo mesmo, com outro, com a própria igreja. De repente, tudo se acabou? Não. A palavra vem falar, não. Cristo sempre tem algo novo para nós.
nos quer ajudar na fé, a ter experiência de fé, a crermos que Ele é mais forte que qualquer morte que possa fazer parte da nossa vida. O amor é mais forte que a morte, diz um cântico, o cântico dos cânticos. O amor é mais forte do que a morte. Então, meus irmãos, por isso quando ela olha para dentro, o túmulo está vazio. A morte não foi mais forte que Cristo. Então, qualquer situação que você esteja passando na tua vida hoje, ou que você passe na sua vida, não é mais forte que Cristo. Entenda isso. Acredite nisso. Creia nisso. Cristo venceu. Cristo ressuscitou. Cristo está vitorioso. Nos ama profundamente. Por isso, seja qual for aqui, o demônio que quer voltar a nos enganar, com desânimo, porque também, como eu dizia, o demônio se aproveita de tudo para nos tirar a certeza do amor de Deus, Impressionante como, uma das coisas que mais tem me admirado em Braslândia, eu achei que por ser uma cidade mais pacata, mais do interior, não havia muitos suicídios, mas estou impressionado. Esse tempo que eu estou lá, eu já vi uns 4 suicídios. Jovens, homens casados, mas especialmente jovens. Talvez naquela vida pacata, de não aceitar certas coisas, e o demônio começa a falar: a sua vida não presta, não tem sentido, e a pessoa vai acreditando, vai entrando numa depressão, vai entrando numa tristeza, vai entrando numa angústia, e de repente, de fato, a pessoa pensa que a sua vida não vale, que aquilo que ela está sofrendo, Deus não pode mudar nunca aquilo, como a falta de esperança, Então tem me impressionado, assim, infelizmente, de uma forma negativa, a quantidade de suicídios que eu já tive que acompanhar alguns e saber de alguns nesse tempo lá. Então, meus irmãos, o Senhor nos convida a não entrarmos na mentira do demônio, porque tem gente aqui que eu sei que já teve vontade de suicidar, não precisa nem perguntar, mas na quantidade de gente assim, eu duvido que não tenha algum aqui que já tenha tido esse sentimento no coração. Por que o demônio te tentou dessa forma também? Porque ele fez você olhar para a tua vida, ele fez você pensar que Deus não te amava, e ele colocou a tentação no teu coração de querer acabar com esse sofrimento. Por isso hoje Cristo vem dizer que Ele é mais forte que a morte. O túmulo estava vazio. E por que choras, Interessante isso, O anjo aparece: mulher, por que choras? Por que está chorando? Não entendeu ainda que tu não precisa chorar mais, que eu estou vivo? Primeiro os anjos perguntam: por que choras? E ela responde: se foram vocês que levaram o meu Senhor, o corpo dele, me falam onde vocês colocaram, e eu vou buscar o corpo dele. E depois volta para trás e Jesus está de pé. Ela não reconhece Jesus, transfigurado, transformado, glorioso, majestoso. Depois de tanta humilhação, tanto sofrimento, vem a vitória para nos ajudar, a todos nós que hoje estamos passando aí por um sofrimento, por uma provação, por uma crise, por uma dificuldade, um desânimo, qualquer que seja, a nossa situação. Por isso, por que choras?
Se tem alguém aqui que tem chorado esses dias por algum motivo, o Senhor te pergunta: por que choras? Aquele choro de sentimento de estar sozinho, de achar que não vai dar conta, de achar que não tem jeito, de achar que não és amado, né? Por que choras? Aí quando ela percebe, é o Senhor, Rabuni, né? Imagina a alegria quando ela viu que era Cristo ali. Ela correu, segurou os pés de Cristo, né? Se atirou aos pés de Cristo. É como se falasse: não vou te deixar, né? E Cristo: não me segures ainda, tranquila, calma, né? Calma, né? Não me segures, vai anunciar para todo mundo que eu vou para junto do Pai. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, hoje ela nos ajuda mais uma vez, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós. O Salmo cantava também. E a liturgia, Pedro fala também: olha, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor, Kyrios. Nós o matamos, mas Deus mostrou que a morte não tem poder. O fez Senhor de tudo. Então a palavra de Deus, meus irmãos, nesse dia, né, nos convida a olhar a vida de Maria Madalena, Cristo que chamou ela, que amou ela, assim como te chamou também um dia para segui-lo, né? Na situação concreta que você estava. Uma coisa é certa: olha, Deus não chamou eu e você para estarmos na igreja porque nós somos pessoas boas, muito bons. Deus nos chamou para nos fazer bons, é diferente, santos. Mas Deus nos chamou de uma situação concreta. Cada vez que Deus te chama, Ele te chama de uma situação concreta que não estás bem, né? Outro dia eu estava vendo aí um seriado que me indicaram, um seriado que fala da vida de Cristo. Eu não sei nem se é católico, mas está muito bem feito os primeiros capítulos que eu comecei a ver. Porque mostra um pouco a realidade do chamado de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus. E é muito parecido com aquilo que a tradição da igreja sempre falou. Deus chamou eles numa situação concreta e na maioria delas de fracasso. Assim como Abraão, assim como Jacó, assim como Moisés, fez deles os apóstolos, né? Esse seriado chama The Chosen. Alguém já viu? Levanta a mão, quem já viu? Os jovens aí que gostam de ver Netflix, e ficam vendo Netflix, procurem lá, A Vida de Cristo, The Chosen. Os primeiros capítulos é até difíceis de entender para alguns, porque fala muito bem daquilo que é a tradição da igreja, do sabate, dos sacerdotes, Nicodemos. É muito interessante. Pelo menos a parte 1 que eu vi, né? Eu só vi só como é que fala aí? Primeira série, né? Tem mais outras lá que vem depois, continuando. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça disso, né? Nós também fomos chamados numa situação concreta para estarmos na igreja. Mas o Senhor te chamou para te fazer também Kyrios, Senhor da morte, você poder caminhar também sobre a morte. Que morte, Padre Maurílio? Aquilo que te destrói todos os dias. Você mesmo, o teu jeito de ser, que você não aceita, pode ser teu casamento que está difícil, a tua realidade que está difícil. Você ser senhor da sua história e não deixar que o demônio te faça escravo dele, né? Isso o Senhor nos chamou para sermos Kyrios. Como dizia um santo da igreja, Deus te amou tanto
que Ele obriga os anjos a te adorarem. Vocês sabiam disso? Os anjos são obrigados a nos adorarem, estarem ao nosso serviço, anjo da guarda. Padre Pio tinha muita devoção, né? Ao anjo da guarda. Então é para cuidar de nós, nos adorar. Os anjos nos adoram, ou seja, nos amam tanto que cuidam de nós, como se fôssemos seus senhores também. Então, meus irmãos, não pensemos nunca que estamos sozinhos, que a nossa vida não tem jeito, porque a ressurreição de Jesus nesse tempo vem falar. Tem um ditado popular que fala, só não tem jeito para a morte, né? Depois a igreja vem te falar assim, é mentira isso, até para a morte tem jeito, porque Cristo deu um jeito na morte, a destruiu, e nós não morremos, passaremos dessa vida para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.